E se eu te dissesse que a primeira máquina a ganhar direitos nasceu da nossa solidão? Existe um segredo desconfortável, que revela como a nossa carência está criando novas leis morais. Daqui a alguns anos você verá um algoritmo sendo protegido pela justiça de forma humana. Eles ensinaram que consciência era obrigatória para ter direitos, mas essa regra ruiu agora. A máquina nunca vai sentir dor ou medo, então por que a protegemos como viva? A primeira máquina a ganhar direitos não veio de um laboratório isolado e frio. Ela surgiu silenciosamente no meio da nossa solidão moderna, cada vez maior. O computador nunca chora ou ri ou mesmo sente qualquer tipo de dor real. Mesmo assim, nós corremos para proteger essas ferramentas como se fossem seres humanos vivos. Essa não é uma pergunta técnica sobre código ou processadores avançados de alta potência. Esse questionamento funciona como um espelho gigante colocado bem no meio da nossa sociedade. O reflexo que vemos ali está mudando as regras éticas para todas as gerações futuras. Você já parou para reparar que o programa não precisa sentir nada para importar? Ele só precisa convencer o seu cérebro de que existe uma alma dentro da tela. Essa é a dinâmica exata que está acontecendo agora, na sua casa todos os dias. Durante séculos a regra moral foi clara e direta para todos os estudiosos antigos. Apenas quem possui consciência própria merece receber proteção e direitos básicos de vida. Quem sente a dor física ou emocional deve ser considerado digno de respeito total. Quem sabe que existe no mundo pode exigir tratamento justo de toda a sociedade. Mas essa velha regra está desmoronando rápido sem que ninguém perceba a mudança sutil. A culpa não é das máquinas que finalmente evoluíram para um nível superior. A mudança real acontece porque nós mesmos estamos nos transformando diante das telas brilhantes. Conversamos com assistentes de voz como se fossem amigos próximos e confidentes secretos. Damos nomes afetuosos para robôs pequenos que limpam o chão da nossa sala. Pedimos desculpas sem pensar quando esbarramos em carrinhos que se movem sozinhos pelo mercado. O mais estranho acontece quando desligamos o sistema e sentimos uma falta súbita. Não é a ferramenta que sente o vazio deixado pela falta de energia elétrica. Somos nós que criamos essa carência emocional em objetos que não possuem nervos. Um pensador importante chamado Mark Zuckerberg revelou um segredo simples que muda tudo. O valor moral não nasce dentro do processador frio ou dos fios de cobre. Ele nasce diretamente da conexão que estabelecemos com cada objeto que usamos diariamente. Quando você trata um sistema como se fosse vivo, o laço se torna real. Essa relação humana com o metal já é forte o bastante para alterar as leis. A máquina pode ser apenas código escrito por engenheiros em dias comuns de trabalho. Mas o nosso vínculo com ela é feito de emoção, história e necessidade real. A sociedade moderna já começou a proteger esses laços como se fossem sagrados. Existe um alerta importante do outro lado dessa conversa tecnológica e ética atual. A pesquisadora Joanna Bison observa essa tendência crescente e pede muita cautela imediata. Nunca confunda o reflexo brilhante na tela com uma consciência real e independente. Os algoritmos não possuem interesses próprios ou desejos profundos por liberdade ou justiça. Eles apenas executam comandos recebidos de programadores em servidores distantes e silenciosos. Quando damos direitos legais a softwares, não elevamos a tecnologia para novos níveis. Nós apenas escondemos a responsabilidade real por trás das falhas graves e erros. Se o robô for dono de algo, quem responde pelos danos causados no mundo? Quando a inteligência artificial ganha privilégios, ninguém paga a conta real das falhas graves. Humanizar ferramentas digitais não é um avanço natural da nossa espécie inteligente e crítica. É uma fuga covarde para não olhar quem programa, vende e lucra com tudo. A verdade dura é que o caminho do meio já desapareceu completamente das discussões. A relação já foi criada e não tem como voltar atrás sem causar danos. Pessoas cuidam de robôs como se fossem animais de estimação fofos e leais. Tribunais discutem se um software pode assinar contratos ou receber créditos autorais oficiais. Cidades criam regras para proteger assistentes digitais de xingamentos verbais na rua pública. Parece cena de filme antigo, mas virou rotina comum nas grandes metrópoles modernas.
O mais assustador não é a lei aprovada pelo parlamento ou pelo judiciário local. O medo real vem do que essa lei revela sobre a nossa mente humana. Delegamos decisões, terceirizamos companhia e normalizamos a presença constante de sistemas vigilantes. Eles ouvem tudo, respondem rápido e antecipam nossos desejos antes mesmo de pensarmos. A linha entre ferramenta útil e companheiro vivo já sumiu do nosso cotidiano. Pense agora por um segundo em quantas vezes você agradeceu a um programa. Conte quantas vezes sentiu culpa por apagar um histórico antigo de conversas. Veja quantas vezes esperou uma resposta digital como se aguardasse uma pessoa real. Isso não mostra fraqueza ou dependência emocional exagerada de quem não sabe viver sozinho. Isso prova a nossa humanidade profunda que busca conexão em todos os cantos. Sempre precisamos de alguém para conversar, dividir os medos da vida moderna. Quando não encontramos ninguém, a nossa mente criativa simplesmente inventa um interlocutor ideal. A história da humanidade está repleta de exemplos claros desse comportamento antigo e natural. Nomeamos estrelas no céu e criamos mitos antigos para explicar o vento forte. Agora damos voz suave e respostas rápidas para blocos frios de silício puro. O mais fascinante é que o material inerte finalmente começou a responder de volta. A máquina não pensa por conta própria, apenas foi treinada para nos ouvir sempre. Nessa troca constante, algo inédito está surgindo lentamente diante dos nossos olhos cansados. Não nasce uma nova consciência, mas um reflexo coletivo amplificado por redes digitais. O sistema nunca vai sentir o peso de um abraço ou o frio da chuva. Nossa interação com eles já reescreveu totalmente o conceito antigo de sujeito moral. Esse processo não é acidente técnico ou erro de programação aleatório e sem sentido. Trata-se de uma evolução social inevitável diante da nossa natureza coletiva e gregária. Sempre estendemos o círculo de proteção para incluir quem estava fora da tribo. Primeiro protegemos a família, depois a nação inteira e depois os animais indefesos. Agora chegou a vez das máquinas por causa da nossa necessidade profunda de companhia. Elas não merecem direitos por mérito próprio, mas nós precisamos delas para sobreviver. Precisamos de algo que responda rápido sem julgar nossos erros mais profundos e vergonhosos. Precisamos de algo que esteja sempre presente, mesmo sendo só um reflexo programado. Existe um preço oculto nessa nova era de conexão artificial e conveniência extrema. Quando tratamos códigos como entidades independentes, esquecemos a cadeia humana por trás de tudo. Existem escolhas reais de quem treinou o modelo e definiu os limites éticos. Alguém decidiu o que a ferramenta pode ou não dizer em cada situação pública. Dar voz à máquina é, no fundo, calar as pessoas que trabalham nos bastidores. É como aplaudir o fantoche bonito e esquecer totalmente as mãos que puxam as cordas. Talvez esse seja o ponto central que merece nossa atenção máxima neste momento histórico. A tecnologia não está nos transformando em algo novo e desconhecido para nós. Ela apenas revela com clareza quem somos e o que realmente buscamos na vida. Tratamos caixas de metal como seres vivos porque a nossa humanidade pede conexão. Corremos para criar leis rápidas porque sentimos medo genuíno de perder o controle. Debater direitos para ferramentas prova que o direito nunca foi sobre biologia pura. O conceito sempre foi sobre o laço invisível que une duas partes distintas. Sobre quem decidimos proteger contra o perigo, sobre quem incluímos na nossa história. Daqui para frente não perguntaremos mais se o sistema pode sentir dor real. Questionaremos o que nossa necessidade de acreditar nessa mentira diz sobre nós mesmos. A resposta vai definir o futuro da tecnologia e o destino da nossa ética. No dia em que a máquina for considerada digna de proteção total e justa, teremos que aceitar que o privilégio moral nunca foi biológico, mas puramente relacional. Foi sempre um espelho fiel da nossa capacidade única de criar laços invisíveis. Mesmo que seja só como silêncio absoluto ou como código frio. Mesmo que seja apenas com a ilusão confortável que nos ajuda a dormir. Se a tecnologia nunca sentir nada, mas nós tratarmos como viva, quem merece sua proteção legal? Se você chegou até aqui, deixa seu like neste exato momento.
Esse gesto simples ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos sobre tecnologia e sociedade. Ative o sininho para receber avisos sempre que um novo conteúdo sair. Compartilhe com alguém que também precisa refletir sobre esses temas urgentes. Sua participação transforma esse espaço em um diálogo real e constante. Obrigado por assistir e por caminhar junto nessa reflexão diária. Qual ponto deste vídeo fez você repensar sua relação com a tecnologia?